Capítulo 4 do livro Mensageiros do Amanhecer, da Bárbara Marciniak. Continuando então a leitura, eu vou ler cada parágrafo aqui do capítulo 4 e em seguida eu vou comentando conforme eu senti no meu coração de trazer alguma mensagem complementar. Esse capítulo se chama Memórias da Zona de Livre-Arbítrio. E ele vai falar justamente dessa questão de estarmos numa zona do universo, da galáxia, em que o livre-arbítrio existe, ou seja, cada ser pode fazer aquilo que ele quiser, que ele sentir, que ele achar necessário, justo, né? Então não existe essa questão tão forte de proibir, né, de coagir. Cada um é responsável pela própria frequência, pela própria energia e pelas suas ações, né? Então aqui a gente está falando de um lugar em que existe essa questão de poder fazer aquilo que se quer, né? O que de certa forma traz aprendizados para esses seres. Então existe um porquê por trás também, tá? Porque a gente aprende muito também a partir do livre-arbítrio e das escolhas que a gente faz, né? Então vamos lá, vou começar a leitura. Era uma vez seres que tinham muita vontade de criar alguma coisa. Para fazer isso, precisavam com muita sutileza mudar parte da criação. Estes seres trabalhavam, eram associados e guardavam com muito cuidado um aspecto da consciência chamado luz. Em várias ocasiões, estes guardiões da luz encontraram-se, trabalharam juntos e cruzaram seus caminhos em diferentes níveis de realidade. Eles planejavam, partilhavam projetos e determinavam a época em que seus planos seriam executados. Então a gente já viu, né, isso lá no começo dessa questão dos criadores, né, da Terra, dos criadores de vida no universo todo, que são de certa forma pedaços, digamos assim, do Criador primordial, né? E esses seres aqui, eles eram considerados guardiões da luz, porque eles estavam associados a um aspecto da consciência que se chama luz, e a gente já viu que luz é informação, né? Que luz é essa frequência que informa os seres, que é clara, que é visível, né? Que não esconde nada de certa forma. Alguns membros desta equipe da luz articulavam as probabilidades do Criador primordial, o que ele iria fazer, onde iria agir e como seria estimulado. Estas entidades sabiam o que poderia ser feito com a luz e seus planos eram cuidadosamente orquestrados. Durante milênios, estes seres da luz foram treinados para desenvolver esse plano. Uma parte do plano seria a preparação para o choque cósmico, que, segundo a sua previsão, viria do Criador primordial. Então o Criador, né, ele foi criando esses seres e falou para eles criarem mais vida, então agirem de acordo com a imagem, né, e semelhança do Criador. E aqui toda semelhança não é mera coincidência, né, com a história que a gente já conhece da Bíblia. E eles saíram então criando vida aí pelos universos, mas existe um plano maior, não é tão aleatório assim. Então em algum momento o Criador primordial ele vai interferir de alguma forma, né? Como a gente não sabe, né? O que seria esse choque cósmico aí, né? Eu acho que é justamente essa interferência no momento em que ele já tiver absorvido todas as experiências necessárias para aquilo que ele precisa, né? A gente não tem como saber exatamente aqui. Houve grande dedicação e preparação à medida que os fundamentos foram estabelecidos e o treinamento começou. Muito precisava ser aprendido antes que o plano pudesse ser executado, pois era um plano realmente ousado. A intenção dos Guardiões da Luz era trazer luz, ou conhecimento, para uma realidade onde a luz não era bem recebida, nem se adequava. Era como calçar sapatos que não cabiam nos pés. Eu achei esse trecho bem importante, né? Por isso até que eu sublinhei aí, porque a gente precisa ter em mente essa questão da intenção dos Guardiões da Luz, que somos nós, tá? A gente precisa entender de que lado dessa história toda a gente tá, né? E o que significa isso. Então a intenção sempre foi de trazer luz, consciência, conhecimento para um lugar da galáxia que não havia
essa luz e que, além de tudo, ela não era bem recebida, porque os seres que dominam essa parte, digamos assim, não só o planeta Terra, mas eles vivem às custas da ignorância, né, da sombra, que na verdade é a ausência de luz, ou seja, a ausência de conhecimento sobre o universo, sobre as leis do universo, sobre como o universo age, né, em todos os seres. Então tem seres que estão sendo manipulados, que estão sendo escravizados por puro desconhecimento, porque eles não sabem o poder que existe dentro deles. Eles não sabem que podem criar a realidade. Então é esse tipo de libertação, digamos assim, que a luz quer trazer, só que isso vai contra o interesse desses seres, né? Então realmente a gente sabia desde o início que haveria sim um desafio a ser enfrentado, porque não é algo fácil nem tranquilo, né? Estes seres preparavam um plano para o momento em que a luz fosse adequada. Estes seres são vocês e o momento é agora. Então nós somos, né, partes desses seres aí, nós somos esses guardiões da luz que viemos para essa realidade, para este momento, esse tempo e espaço em que a luz teria a probabilidade de ser aceita de certa forma, tá? E aqui a gente pode tentar fazer um paralelo com o que a gente vive. Você já tentou conversar com alguém que tem a cabeça extremamente fechada e você tentar colocar informação na mente das pessoas, o quanto é desafiador? Até esse momento, né, que agora está ficando cada vez mais claro, em que a gente está com um vírus à solta, né, uma pandemia na Terra. Tem pessoas que simplesmente não conseguem aceitar isso, em que você tenta informá-las de alguma forma, que você tenta levar alguma informação e elas renegam aquilo. Então isso é renegar a luz, é renegar a informação, é renegar o conhecimento que a luz traz, o esclarecimento, né? Eu gosto muito dessa palavra porque ela vem de clarear, e clarear vem de luz, né? Então você clareia com a luz, você esclarece, ou seja, você traz luz a uma coisa que estava obscura, que estava sombria, né? Que não havia conhecimento a respeito. Então essa é a nossa missão aqui. O tempo foi cuidadosamente orquestrado e cada um de vocês sabe, no mais profundo do seu ser, que vieram para cá com um propósito: dar início ao movimento central de liberação de tudo que os prendia à vossa realidade até hoje, tudo que os aprisionava como finos fios de aço e os trancava dentro de ideias sobre vocês mesmos e sobre o vosso relacionamento com o cosmos. Eu também sublinhei esse trecho que eu achei bem importante, né? Que a gente tá no momento certo, na hora certa. Eu vejo esse espaço-tempo que a gente está vivendo agora como uma brecha no tempo, como uma brecha dentro de uma linha, né, de história, digamos assim, dentro de uma linha de futuro da Terra, em que eu vejo muito claramente essa ideia, me veio agora aqui. Imagina que a gente está caminhando dentro de um trem e a gente está andando num trilho e está chegando perto de um momento em que as linhas elas se abrem em duas linhas diferentes de trem, em que a gente vai manualmente e puxa essa alavanca para direcionar esse trem para uma linha do tempo, para um caminho possível ali. Então, se eu continuar num caminho, eu vou fazer uma curva e vou dar em um determinado lugar. E se eu puxo essa alavanca, eu posso virar para um outro caminho que vai dar em outro lugar. E aqui a gente está exatamente nesse momento. A gente decidiu voltar para esse trem, entrar nesse trem no momento antes dessa curva, né, desse desdobramento entre dois caminhos. E essa imagem é muito clara e muito nítida. Coloquem ela muito bem nítida na cabeça de vocês, porque é isso que está acontecendo agora. A gente está nesse momento de puxar essa alavanca, porque se a gente deixar esse trem pegar o caminho, né, que inicialmente ele iria pegar, não vai dar num lugar muito agradável. Eu imagino que ele vai dar naquelas pontes que estão sem, né, um pedaço, e que ele vai despencar lá embaixo, né? Então a gente está tentando evitar essa linha de tempo, a gente está realmente tentando salvar, entre aspas. Eu não gosto muito dessa palavra, porque não existe exatamente isso também, tá? Não é bem essa intenção, mas a gente sim está tentando mudar o curso da história, uma linha de tempo, criar uma linha de tempo diferente da que a Terra está caminhando hoje, se continuar dentro desse trilho, né? Se continuar seguindo nesse caminho.
Para aqueles que vieram executar o plano e trabalhar com a conscientização da luz, o momento é agora. A vossa ação brota deste momento. É só permitir que a energia entre no vosso corpo. Precisam começar a vibrar com essa energia e a limpar as passagens internas, as energias emocionais aprisionadas. À medida que começarem a examinar o vosso interior, irão descobrir muitos eus para onde poderão viajar pelas estradas interiores ou sistema nervoso da consciência. Aqui também eu achei bem importante essa questão de a gente achar muitas vezes que a nossa missão é muito externa, é muito para fora, é muito fazer algo, mas ela só vai conseguir chegar a esse ponto, digamos assim, que a gente faça algo de maneira concreta, quando a gente tiver trabalhado o nosso interior e tiver, de certa forma, se conectado com os muitos eus que habitam ali, com as muitas faces, digamos assim, do nosso ego, das nossas experiências de vida. Então existem muitas coisas ali presas, bloqueadas emocionalmente. Então a gente precisa olhar para elas, a gente precisa liberar esse fluxo. É como se a energia não estivesse fluindo porque existem pequenos bloqueios, né? Então dentro desse trilho ainda, digamos assim, existem pedras, né, em cima dos trilhos, existem bloqueios ali que a gente precisa liberar para que essa energia volte a fluir na gente também, tá? Essa autorresponsabilidade em trabalhar a nossa própria energia é muito importante, porque tudo isso só vai acontecer, né? A nossa missão só vai se realizar quando a gente aprender a olhar para dentro, tá? É lá que a gente precisa olhar e aprender a trabalhar essa energia. Vão descobrir que a sociedade, engenhosamente, os impede de conhecer a parte mais íntima, gratificante e emocionante de vocês mesmos. Como guardiões da luz, vão criar opções de realidade e trazê-las para a conscientização das massas do planeta. Executarão isso primeiro em vocês, criando paz e amor no vosso interior, aceitando quem são e tudo o que fizeram ou lhes foi feito na vida. Vão aceitar e integrar estas coisas, porque perceberão terem sido elas as situações necessárias para os trazer ao estágio final de ancoramento da luz. Muito importante esse trecho também, porque ele fala justamente dessa aceitação de tudo o que aconteceu com a gente nessa e em outras experiências, né? Ou seja, em outras vidas que a gente teve. Porque foi graças a tudo isso, a todas essas experiências, que a gente foi acumulando, digamos assim, conhecimento, aprendizado, né, para chegar onde a gente está hoje. Então, mesmo as coisas desafiadoras, e quando a gente adquire um certo conhecimento, a gente percebe isso, foram para o nosso bem, de alguma forma, né? Elas trouxeram a gente para onde a gente está hoje. Então tudo é importante, tudo é necessário e tudo contribuiu para a nossa vida, para a nossa experiência aqui de alguma forma. E a gente precisa se conectar cada vez mais com a paz e o amor, vibrando nessa frequência, apesar de tudo o que aconteceu com a gente, apesar de tudo que fizeram com a gente, né? A gente tem escolha de como a gente vai se sentir diante disso. E é essa escolha que a gente precisa usar com muita sabedoria nesse momento. Esta é uma história antiga e está arquivada dentro do vosso corpo. Uma parte do que estamos lhes pedindo e lembrando é que abram esta casa, este tesouro histórico, e se tornem arqueólogos do vosso interior. Viajando pelas estradas da memória desta e de outras vidas, começarão a delinear um retrato do propósito de conscientização. Tudo que a gente já viveu, todas as histórias passadas, elas se encontram dentro de nós. Elas se encontram gravadas no nosso DNA, elas se encontram gravadas no registro akáshico, né? Que é uma biblioteca, digamos assim, energética, né? Que não se encontra necessariamente plasmada na terceira dimensão, mas que a gente consegue acessar com muita facilidade com a nossa intenção. Então, sentar, meditar, se conectar, pedir para limpar ou para visualizar, para acessar, né, essas vidas, enfim, a gente pode e tem o direito de fazer tudo isso.
Só que você tem que estar preparado, né? Você tem que entender, isso vai ajudar no meu processo? O que que eu vou fazer com essa informação? Se você se deixar guiar, talvez sim, seja importante e necessário, mas nem sempre eu acho que a gente precise mexer com isso de alguma forma, tá? Se a gente apenas confiar e fizer a nossa parte, né, com a bagagem emocional que eu tenho. Então, por exemplo, eu tenho uma questão a trabalhar com a paciência, né? Porque eu sou uma pessoa muito explosiva, eu sou uma pessoa que sinto muita irritação, muita raiva, né? Um exemplo aí. Não importa eu saber se na outra vida eu matei alguém ou eu fiz alguma coisa ruim, não sei, né? Ou às vezes eu tenho raiva de uma pessoa específica, né? Não adianta eu saber que na outra vida ela fez algum mal para mim, ela matou alguém que eu muito querido, ou até me matou, né, naquela experiência, e por isso eu tenho raiva dela. Vai ajudar de certa forma? Eu acredito que não. Mas se eu trabalhar essa raiva em mim, se eu curá-la, se eu aceitá-la, se eu entendê-la e se eu transmutá-la, aí sim eu vou estar me alinhando. Faz sentido? Então, não necessariamente a gente precisa saber a historinha ali envolvida, porque é só uma história, né? O importante é acessar os nossos sentimentos, transmutá-los e principalmente acolhê-los, porque a gente é humano, a gente está vivendo essa experiência e tendo todas essas emoções à nossa disposição por alguma razão. E eu acredito que seja para o nosso aprendizado, tá? Quando começarem a ter uma visão do propósito da vossa própria consciência e perceberem as manobras espertas durante as vossas viagens, os diversos disfarces que usaram ou ainda as múltiplas atividades de que participaram, aprenderão a aceitar a totalidade do vosso ser. Quando forem capazes de aceitar comportamentos que não tenham sido dos mais nobres, a vossa identidade sexual e as vezes em que valorizaram ou deixaram de valorizar a vida em todas as suas encarnações, um chakra localizado em seu corpo próximo à glândula timo, entre o quarto e o quinto chakras, irá se abrir, permitindo as informações fluírem pelo sistema nervoso, regenerando o corpo e possibilitando a mudança para o amor incondicional. Olha que importante isso. Eu acho que aqui a gente tem uma chave terapêutica maravilhosa. A gente precisa aceitar a nossa história. A gente precisa aceitar que a gente é um espírito, que a gente é um ser de luz, é um ser que já evoluiu, é um ser que já passou por todas essas experiências e obteve disso um aprendizado e se conectou novamente com a sua natureza primordial de luz e amor. É o que eu acredito. Só que a gente está aqui vivendo essa experiência, né? Imagina que a gente está dentro de um filme, dentro de um teatro. Só que a gente esqueceu que a gente é o ator, a gente está se identificando totalmente com o personagem e com os personagens, porque o que acontece? Eu já fiz vários filmes, eu já fiz várias peças de teatro, e em toda peça que eu faço, em todo filme que eu atuo, eu me identifico com o personagem e eu acho que eu sou ele. Então tudo que o personagem vive, sente, briga, mata, morre, né? Tudo que acontece ali, ele acha, né? Esse ator, ele acha que é ele que está vivendo aquilo. Porque ele se esqueceu que é ator, né? E ele se esqueceu que como ator, a natureza dele é neutra, né? E muito benéfica, aliás, tá? Tem uma natureza ali muito positiva, digamos assim. Então é o que a gente está vivendo. Em algum momento a gente precisa acolher todas essas experiências, a gente precisa nos acolher, né? E acolher tudo que a gente viveu, de positivo ou não. Só que o positivo é fácil pra gente, é fácil falar, porque eu fui uma pessoa muito bondosa, porque eu amei muito, porque eu fiz tais e tais coisas positivas. Mas quando você volta, né, e você entende que você fez algo negativo, enfim, né, machucou alguém de alguma forma, aquilo dói mais e é mais difícil de aceitar. Mas em algum momento eu preciso simplesmente me desidentificar com aquilo, pensar que era um teatro, eu estava atuando, não era eu, né? Então a gente precisa ter essa consciência em algum momento, a gente precisa se desvincular disso. Então nisso, né, quando a gente adquire esse conhecimento, quando a gente adquire essa consciência mais do que tudo, a gente se desliga desse teatro e a gente evolui, a gente transcende a matéria. Por quê? Porque eu não me apego mais a ela. Então, quando eu vier e eu não me identificar mais com esse teatro, eu me livro do karma, por exemplo.
né? Porque o karma, ele é uma prisão no sentido de eu acredito que se eu fizer algo errado eu tenho que pagar. E claro, as pessoas que ainda estão imersas naquilo, elas ainda acreditam que aquilo é bom, né? Entre aspas, para ela, né? Então ela faz mal porque aquilo, de certa forma, traz um benefício para ela. Ela acaba pela própria lei de ação e reação, que é uma lei que tenta colocar as coisas em equilíbrio, sendo obrigada, entre aspas, né, ou por vibração mesmo ali, eletromagnética, a entrar numa família, numa situação em que ela vai ter que pagar, entre aspas, por aquilo. Então essa é a lei do karma. Mas quando a gente para de se identificar, né, e a gente transcende, de certa forma, esse teatro, a gente se eleva e a gente não precisa mais pagar karma nenhum. Então, enquanto a gente vibrar na culpa, enquanto a gente estiver atrelado a algumas formas, digamos assim, né, do que a gente vê, do teatro, da história, a gente vai estar propenso a passar por situações assim. Não é fácil, não é isso, mas é algo que a gente precisa começar a prestar mais atenção e focar cada vez mais no amor incondicional. À medida que aceitarem e explorarem todas as coisas de que já participaram, terão uma compreensão maior do que está ocorrendo no planeta. Irão permitir que as pessoas dancem conforme a música que melhor as ensina nesta época. Existem melodias bem caóticas sendo tocadas no planeta e existe um propósito para todas elas. O propósito é fortalecer o eu, para que ele possa tornar-se completamente informado sobre a realidade. O eu pode, então, decidir com clareza o caminho da alma ou o seu caminho pessoal através da realidade. Então, tudo que está acontecendo, de certa forma, está tendo um propósito, né? Existe um propósito por trás. Eu preciso experienciar todas as realidades, eu preciso saber o que é tudo, para que eu possa escolher que caminho seguir. Eu vou seguir o caminho da minha alma ou eu vou continuar identificado com o meu ego, com aquilo que eu estou vendo no meu teatro, tá? E a gente vai ganhando mais consciência de todo esse processo. A gente está aqui para experienciar através dele. Não tem como a gente simplesmente se desligar disso, tá? É um caminho de evolução. Eu vou expandindo a minha consciência até me tornar novamente uno com a energia do Criador primordial, né? Que é algo assim, pra gente hoje, muito elevado, entre aspas, né? Muito longe, digamos assim. Porque a gente ainda está agregando, né, toda essa energia. Mesmo os pleiadianos, né, disseram isso, que eles são, assim, pra gente parece muita coisa, muito evoluídos, mas eles ainda também perto de outros, né, que já cresceram muito mais, expandiram muito mais a consciência, ele parece a gente perto deles, então eles também têm um referencial maior ali, mas nenhum ainda chega perto do Criador primordial, que é tudo que existe, né, que é essa essência que está em todos nós, tá? De acordo com o plano original, a Terra seria um centro de troca de informação para todos os sistemas galácticos. Os planejadores originais não desistiram deste plano. Eles eram membros da família da Luz e alguns de vocês foram muito íntimos destes planejadores originais. Sintam isso por um momento. Então, respirei fundo aqui para sentir isso, para poder falar com vocês, né? E a gente já viu isso lá, né, no começo do livro, no primeiro capítulo, eu acho, quando eles explicam, né, que o plano original da Terra era se tornar esse centro de troca de informação genética, né, estelar aí desses sistemas galácticos, que todo mundo colaborou, né, e que esses planejadores originais, eles eram membros da família da Luz, ou seja, eles estavam com um propósito original positivo, digamos assim, né, de trazer conhecimento. Então a gente já sabe que luz nada mais é que isso, esclarecimento, conhecimento, né, e que nós estávamos de certa forma ligados a eles, muito íntimos deles. E o que eu entendo por esse muito íntimos aí, né? Eu vejo que a gente é uma parte deles. Eu vejo a gente realmente como uma fagulhinha que eles emanaram para que a gente pudesse encarnar aqui. Porque pensa, esses seres, eles têm uma consciência muito maior, muito mais elevada. Então eles não cabem com todos assim inteiro. Ele não pode simplesmente encarnar no nosso corpinho humano, né? Nessa forma física que é um pouco mais frágil. Ainda mais agora que tem só 2 hélices de DNA, que está desligado toda a potencialidade
potencialidade que a gente viu que esse corpo tem, né? Então ele não consegue, né? Ele não daria conta, e o corpo, na verdade, não daria conta da luz desse ser. Então o que eles fizeram? Eles emanaram apenas uma faísquinha deles, né? Apenas uma partezinha deles. E eu vejo a gente como uma parte desses seres, por isso que é algo que fala muito com o nosso coração, porque nós somos eles, de alguma forma, tá? Eu sinto muito isso, né? E quando ele fala sinta isso, eu me conecto com eles como se eu fosse eles, como se eu fosse uma parte deles que resolveu voltar aqui para resgatar. Imagina quando você faz um projeto, né? Você tá lá na faculdade, você faz o seu TCC. E você cria, assim, um projeto maravilhoso, que você tem o maior carinho, né, para fazer tudo aquilo, para apresentar e tal, e vai alguém e copia o seu projeto. E não só copia, como ele rouba de você, você não tem mais acesso a ele. Então a pessoa vai, pega o seu projeto, apresenta como se fosse dele, né, ganha todos os louros ali, digamos, e você fica excluído daquele projeto, você não consegue acessá-lo e você não consegue pegá-lo de volta, digamos assim, né? Então, você tem que criar uma forma, digamos assim, de pegar o seu projeto de volta. E eu vejo muito essa energia deles, né? De tentar resgatar um projeto original que era deles, né? E qual a maneira de fazer isso? Lutando diretamente não tá certo, não daria conta, porque eles sabem também com quem eles estão mexendo. Então, na verdade, os seres que tomaram, né, a Terra, desses seres da família da Luz, têm tanto poder ou mais, eles são da mesma turma, digamos assim, né? Então imagina, a gente tá na quinta série, tá todo mundo na quinta série, ou seja, todo mundo tem o mesmo nível ali, né? Então eles sabem que não dá para mexer diretamente, eles têm que fazer todo um projeto ali para conseguir fazer isso da melhor forma, sem que ninguém saia prejudicado, porque esses seres, né, seriam capazes de tudo, inclusive de destruir o projeto. Então imagina, né? Você vai pegar de volta lá seu projeto, ele vai e deleta, ele apaga, ele prefere perder tudo aquilo também, porque ele não tem apego nenhum, né? Ele só está usando, do que devolver ou deixar que você tome. Então precisa ser algo muito bem programado, muito bem planejado, muito bem infiltrado. Então eu vejo a gente como esses agentes infiltrados aí, que na verdade somos uma parcela, uma parte, uma fagulhinha desses seres da família da luz. Nós queremos despertar a vossa memória. Queremos que comecem a compreender a magnitude do que está ocorrendo com a vossa espécie neste planeta, para que possam operar confortavelmente com sabedoria e conhecimento. Os planejadores originais são capazes de projetar diferentes cursos e diferentes realidades. Então eu percebo esse momento de despertar a nossa memória, de lembrar de tudo aquilo que a gente já sabe nas nossas células, né? Então, luz é informação. Nós temos, né, como membros da família da luz, nós temos dentro da gente todas essas informações. Nada está sendo escondido de nós. Só que a gente sabia que entrando nessa densidade, a gente teria essa energia que está em todos, né, os seres, né, um véu ali, digamos, cobrindo tudo isso. Então a gente precisa se conectar com a gente mesmo internamente para trazer todas essas memórias à tona, tá? Como já foi mencionado, num universo de livre-arbítrio, tudo é permitido pelo Criador primordial. Portanto, uma vez que o tempo não existe da maneira que vocês conhecem fora do vosso setor local, as coisas desenvolvem-se por si só. Assim, para os humanos, parece ter passado muito tempo sem que nada muito emocionante, do ponto de vista cósmico, tenha ocorrido na Terra. Num esquema evolutivo mais amplo, não faz tanto tempo, mas como vocês estão presos dentro da estrutura temporal da Terra, a sensação é de que passou um tempo enorme. A gente já viu também essa questão do tempo ser relativo, né? Então, um ano em Urano são 84 anos na Terra. Então, olha a comparação. Se eu for para Urano e passar um ano lá, eu só vou ter envelhecido, entre aspas, ou só vai ter passado um ano, mas na Terra já vão ter se passado 84, né? Então, existe aí uma questão do tempo. Quando eu saio da Terra, o tempo ele ganha uma outra dimensão. Então, para a gente, parece que se passaram, né, eras e muito tempo com
com tudo isso, né, acontecendo, mas na verdade foi apenas um piscar de olhos. E se a gente pensar no tempo de evolução da Terra em si, o que a gente está vivendo é uma vírgulazinha, né? Até existe aquele documentário Cosmos no Netflix, que parece que saiu, eu não vi mais, né? Eu tinha assistido, mas agora eu não encontro mais no Netflix, talvez ainda tenha aí, se vocês quiserem dar uma olhada. Mas ele faz essa comparação, né, que o tempo de evolução, né, o tempo da vida humana na Terra, ela é equivalente, se a gente pensar no calendário, né, do dia 1º de janeiro ao 31 de dezembro, a vida na Terra, ela só surgiu no meio-dia do dia 31 de dezembro. Então, olha a questão da escala de tempo aí, quer dizer, a gente passou todo esse tempo, né, com o desenvolvimento da vida sem ser humana, digamos assim, e nossa fase aqui, né, de evolução, de despertar, de tudo que a gente está vivendo é muito pequeno, né, se comparado a todo esse tempo da Terra. Então a gente também tem essa questão da relativização do tempo. Mas quando a gente está imerso nele, claro que a gente vê essa passagem do tempo de uma outra forma. Esse trecho que eu vou ler agora, eu achei muito importante, que já falei antes, né, mas vou ler com mais ênfase aqui. A luz distribui informação, as trevas retêm informação. Assim, nos tempos que estão chegando, será fácil discernirem quem é quem e o que é o que, quando viajarem para fora do plano tridimensional. Só precisam discernir se algo é luminoso e estão recebendo informação, ou se é sombrio e estão sendo desinformados, mal informados, ou se a informação está sendo completamente sonegada a vocês. Esse é um radar que a gente tem que ter muito bem forte na gente, muito bem ligado, tá? Que é esse radar que está muito relacionado ao sentimento. Pensa que a luz, ela ilumina, ela clareia, ela traz uma sensação de paz, amor e aconchego. Então, sabe quando traz um quentinho para o coração? Quando traz uma sensação de segurança, tipo, é isso, sabe? Quando alguém te assegura de algo, te traz segurança naquilo que ela fala. E existe a informação, né, que na verdade não é bem uma informação, né, porque a luz é informação, mas tem algumas questões aí que a gente sente quando elas chegam até nós, um sentimento baixo, medo, pânico, dúvida, incerteza, e eu acho que isso a gente está vivendo muito claro nesse momento. Tudo que esse livro está trazendo, eu acho que nada é por acaso. E eu ter sentido de ler ele aqui com vocês é porque a gente estava vivendo esse momento que eles tanto estavam falando aqui. A gente está começando mais claramente a viver esse momento, né? As cartas vão começar a ser colocadas na mesa e a gente precisa estar com esse radar bem ligado, tá? O que a gente sente quando vem uma informação? Eu sinto paz, tranquilidade ou eu sinto medo, pânico? Esse é um radar. Então, se o sentimento que vem é baixo, medo, pânico, incerteza, dúvida, isso é da sombra. Por quê? Isso não é informação, isso só está piorando, entre aspas, a situação, né? Então, a gente já sabe que eles se alimentam desses sentimentos, então, claro que eles vão trazer informações que vão causar isso na gente, tá? Por outro lado, quando vem uma informação e você se sente bem, você se sente seguro, tranquilizado, aí sim a gente está falando de luz, porque a luz ela está sempre clareando, ela está sempre trazendo informação para gente, informação em relação à verdade, né? Aquilo que é verdade, tá? Então mantenham esse radarzinho bem ligado nesses tempos que a gente está vivendo, tá? As trevas e a luz nasceram do mesmo Criador, o Criador primordial, que gerou uma hoste de deuses criadores para que partissem e trabalhassem. Foi concedida a todos esses deuses criadores liberdade para formarem mundos, descobrir como criar a vida, como se tornar administradores responsáveis pela vida e como se tornar pais dos planetas nos sistemas galácticos que haviam criado. Aprender como se tornar um bom pai era uma constante no processo. Então o Criador, né, o Criador primordial aí, ele não tem braços e pernas, ele é uma energia, né? Ele é átomo, ele é a força primordial de vida. Tudo é formado de átomos, né? Se a gente for olhar microscopicamente,
E o Criador, ele tá ali, ele tá no vácuo quântico, que tá em tudo que existe. Então é como se ele fosse a tela em branco, né? E a gente fosse pintando essa tela em branco. A gente tem o quê? Livre-arbítrio, a gente também é criador e a gente pode pintar essa tela da cor que a gente quiser. Então ele deu liberdade para esses seres, por isso que é o livre-arbítrio, tá? E alguns seres escolheram, né, ir para esse lado da sombra, ou seja, primeiro que eles renegaram esse criador, eles se esqueceram, se desligaram desse criador, porque o criador primordial é luz, tá? Então ele criou todos, só que alguns renegam essa energia primordial que tem, tá? E criaram uma nova forma de viver. Eles começaram a se alimentar das sombras, né, da falta de informação, porque eles justamente renegaram a luz, tá? E os que estão na família da luz, né, que estão conectados, digamos assim, eles estão diretamente conectados com o Criador. Então essa é a diferença, tá? Mas todos são partes do Criador, tudo que existe não tem como, né? Então dentro dessa grande tela, todo mundo que está ali, né, seja uma cor clara, uma cor escura, faz parte do Criador primordial, ok? Os deuses criadores se tornaram, se fizeram e alimentaram seus mundos de si mesmos. No Egito, há uma lenda sobre um deus criador que se masturbou e criou o mundo. O deus pegou a si mesmo e fez pequenas identidades a partir de si, para que pudesse estar dentro e não fora do que havia criado. Esse trecho aqui me lembra muito aquele filme Guardiões da Galáxia, o segundo, né, que tem o 1 e o 2, é o 2, em que justamente existe lá um deus, né, digamos um planeta, inclusive ele se chamava Ego, né, porque ele era o planeta, então ele criou o planeta, tipo, ele era o planeta, e aí tem toda a história lá que eu não vou contar para não estragar, mas eu recomendo vocês assistirem, porque traz muito essa questão aqui, né, da criação. Né, de criar o planeta, de ser o planeta, enfim, e de como a pessoa lida, né, qual a relação que ela tem com a criação dele, né, o que ele criou ali, porque querendo ou não, ele é a própria criação, né, então ele tem uma relação de simbiose, digamos assim, tá? É a mesma coisa como quando a gente cria os nossos filhos, né, eu vejo a vida ao nosso redor, um espelho de tudo isso, um espelho da criação. Então, nós somos seres criadores também, nós criamos vida, nós criamos filhos, nós criamos projetos, né? Se a gente olhar, a vida está se criando e recriando o tempo todo. Então, essa é a natureza da criação. Criar, basicamente isso, tá? E quando a gente tem um filho, a gente quer o melhor para ele, a gente aprende muito com ele, com os erros, enfim, com os acertos, mas a gente tá o tempo todo ali conectado com os nossos filhos, que são a nossa criação mais direta, digamos assim, tá? Então é a mesma relação, né, que o Criador tem com todos nós, porque nós somos criações dele também. Vocês todos precisam acessar a porção da memória que faz parte do Deus Criador. Quem são estes deuses? Quem são os deuses que lutaram contra estes deuses? Quem são os deuses que vieram aqui para vos controlar? Uma parte da vossa tarefa consiste em acessar a vossa memória. Então aqui ele fala justamente dessa questão, né? Quem são esses deuses? Tanto os que criaram quanto os que roubaram, entre aspas, a Terra, né? Aqueles que estão no controle hoje. Quem são esses seres? No fundo a gente sabe, né? Porque a gente veio aqui para trabalhar todas essas questões. Eu vejo como um resgate nosso, tá? Eu realmente sinto isso. Quando esses seres voltarem para a Terra, muitos de vocês olharão para eles e dirão: estes deuses são maravilhosos. Eu sinto que são maravilhosos, são magníficos. Vejam o que eles conseguem fazer. Alguns desses deuses parecerão estar consertando e salvando o vosso mundo. É aí que pode ser fácil perder a visão geral. Vai parecer que eles vieram arrumar e salvar o vosso mundo, quando na verdade estão simplesmente criando uma outra forma de autoridade e de controle. O que estamos dizendo é que as pessoas colocarão paradigmas e sistemas religiosos sobre esses seres. Haverá um grande programa de marketing para vender a presença destas entidades para vocês. Este programa já está sendo executado. Então aqui é muito importante a gente manter
esse alinhamento, essa conexão com a verdade, com a nossa verdade, com o nosso interior, porque muitas vezes a forma externa, né, vão surgir aí questões, vai surgir aí um teatro, digamos assim, né, esse filme que a gente está vivendo, em que a gente pode se enganar, né, com o que parece ser ali, né, a gente já viu muito isso em filmes também, né, que a gente assistiu, que parecia uma coisa e depois na metade do filme a gente viu quem era quem. Então a gente precisa tomar muito cuidado nesse momento, porque esses seres, né, esses deuses, digamos assim, que de certa forma estão controlando a Terra, eles vão fazer de tudo para manter o controle, né? Eles querem continuar. Então, claro que eles vão criar uma nova técnica, enfim, alguma coisa ali para manter o controle que eles têm sobre a Terra, tá? Vocês não fazem parte das massas, são membros da família da luz e sabem coisas que os outros desconhecem. Podem saber que estes seres não são da luz e saberão isto no âmago do vosso ser. Podem ficar muito aflitos no meio de uma sociedade que não percebe isso. Muita gente irá venerar estes seres, porque vão achar que estão ocorrendo milagres e que o maior evento da história do mundo está acontecendo. Vai parecer que a humanidade recebeu uma nova oportunidade, uma nova idade de ouro. E então haverá uma grande surpresa quando as pessoas descobrirem que as novas tiranias são ainda maiores do que as anteriores. Aqui não dá para deixar de novo falar do filme, né, o Cloud Atlas ou A Viagem. Quem ainda não assistiu, eu recomendo que assista, né, porque traz essa questão de venerar deuses, né, de trazer ali seres que só porque parecem superiores, né, a gente aceita como Deus, de certa forma. E também uma questão que pode acontecer, aqui é só algo que me veio, que eu sinto, né? Por exemplo, né, com toda essa história da pandemia acontecendo no mundo, pode ser que crie-se uma vacina, né? Que crie-se a cura, que comece a surgir a cura de muitas doenças que a gente vê por aí que se diziam incuráveis. E a gente vai começar a se apegar a isso, e a gente vai começar a achar que o mundo está mudando, que está melhorando, mas na verdade são esses seres trazendo tudo isso para doenças que eles mesmos criaram, digamos assim, para que a gente possa confiar neles, para que eles possam manter, né, tudo isso. Então a gente está vendo que o sistema está fracassando, está falindo em todos os níveis, mas pode ser que eles acabem criando um que também represente uma tirania, né? Que também, então a gente está vendo, por exemplo, a questão do dinheiro, que está sendo muito mais virtual, né? Então, uma nova maneira aí de lidar com o dinheiro, mas não deixa de ser ainda uma tirania, não deixa de ser ainda algo que algumas pessoas vão ter mais e outras pessoas vão ter menos. A gente sabe que todos somos iguais, a gente sabe que todos temos os mesmos direitos, né? Então, enquanto há desigualdade, a gente não está falando de um sistema justo, a gente não está falando de um sistema que a gente concorda em viver e que faz bem para todos, porque a gente sabe que todos somos um. Então, se existe alguém sofrendo, se existe alguém sendo diminuído, a gente está ali, a gente tem uma parte nossa, né? Os nossos átomos estão naquela pessoa, então a gente sabe que todo mundo precisa estar bem, todo mundo precisa estar no mesmo patamar, digamos assim, para que as coisas realmente sejam justas e igualitárias, tá? O objetivo é que cada indivíduo se torne soberano e que haja uma união no planeta. Nem todos farão essa mudança, nem todos estão na vibração que deseja trabalhar em harmonia com esta equipe. Existem pessoas na Terra que irão sentir-se em estados semelhantes ao êxtase ao se depararem com aqueles que acham ser a nova autoridade, a autoridade superior, a novo paradigma, deuses, animais ou o que quer que seja. Então, a família da luz, como se infiltrou e penetrou no planeta, vai criar a sua própria esfera planetária, a sua própria Terra. Então, aqui a gente está falando desse momento, né, de separação, digamos assim, né, porque é preciso que a gente foque no nosso poder, né, no poder de ser soberano sobre a própria vida, não deixar o poder nas mãos de ninguém, porque vão ter, né, seres que vão se apresentar ali dizendo que podem nos ajudar, que querem de certa forma dominar.
E a gente tem que entender, eu não sei se vocês percebem isso, que as pessoas, elas clamam que façam por ela, elas dão poder na mão das pessoas, porque elas querem que todo mundo resolva para elas, que alguém resolva para elas, que alguém as salve, que alguém decida, que alguém faça. Elas simplesmente abstêm-se desse poder, né, de ser soberano sobre a própria vida, porque elas desconhecem, né, a própria luz, elas desconhecem o próprio poder de criar a realidade como uma parcela do Criador que ela é, né? Só que ela não sabe disso. E esses seres, claro que eles querem manter as pessoas na ignorância, né? Então a gente precisa se alinhar com a nossa própria luz e saber que vai haver esse momento em que algumas pessoas vão escolher continuar, né, sobre esse paradigma, e a gente vai acabar começando um movimento de criar uma nova realidade, uma nova dimensão. E em algum momento é como se aquele trem que eu falei lá atrás, ele vai se dividir em dois. Então algum vagão vai se soltar e vai para o lado, né, digamos que vai dar num caminho legal, e o outro lado vai continuar seguindo aquele caminho. Então vai haver uma separação desse trem, né, desse vagão, digamos assim. Então nesse momento a Terra é esse trem de vários vagões. Então em cada vagão tem pessoas que estão mais alinhadas com uma linha, né, do trilho ali, e outras com outro, né? Então nesse momento tá havendo um pouco de caos, porque cada pessoa está tentando entrar no vagão certo. As pessoas, elas estão decidindo em qual vagão eu vou ficar. Ah, eu tô nesse, mas ela vai sentir uma vontade de ir pro outro. Por quê? Tudo isso é o alinhamento que está acontecendo energético, para a gente ir pro vagão certo pra gente, de acordo com a nossa energia, que vai definir lá na frente, quando essa alavanca for puxada, para que lado esse vagão vai, em qual vagão eu vou estar, tá bom? Vocês todos estão aprendendo sobre autoridade. Quem é o chefe dos seres que estão aqui agora? Quem é o Deus deles? Quem é a autoridade deles? Esta autoridade está voltando para a Terra. Esta é uma lição para a Terra. Estes seres que não são informados espiritualmente, nem inclinados para o caminho espiritual, negam a existência de uma força espiritual. Desenvolveram tecnologias e princípios científicos que dispensam as leis da espiritualidade. Vocês podem achar, porque compreendem e acreditam nos planos espirituais, que todas as pessoas, ao evoluírem, naturalmente acessariam essa informação, mas não é assim. É possível se tornar um mestre brilhante na manipulação da matéria e da realidade, sem compreender as conexões espirituais. É muito importante que saibam disso. Isso realmente é importante, gente, porque a gente precisa entender que progresso material, científico, não está necessariamente atrelado à expansão da consciência em relação à espiritualidade, tá? Então existem muitos seres, né, muitos povos galácticos, digamos assim, que são extremamente evoluídos, mas eles são frios, eles são sem sentimentos, eles não têm conexão com o todo, com o Criador, né? Eles realmente vivem aquilo que tá ali. E se eles acham certo, por exemplo, subjugar um outro povo, escravizá-lo de alguma forma, eles vão fazer isso. Mais uma vez, né, o filme Star Wars está aí para mostrar a realidade do sistema estelar que a gente vive. Aquilo ali é real, aquela guerra aconteceu. Então existia um governo, né, estelar ali que queria dominar aquele pedaço da galáxia, queria escravizar seres em alguns planetas, que não tinham problema nenhum em destruir um planeta, né, criaram até armas para isso. Então tem toda uma história aí galáctica, né, que inclusive se repete aqui na Terra. Então essa oposição, essa polarização que a gente vê na política, nada mais é que seres que estavam nessas guerras aí, né? Então eles continuam vivendo dentro desse conflito, eles continuam polarizando, porque é o que eles sabem fazer, né? Eles não têm conexão nenhuma com a essência espiritual deles, então eles acabam vivendo a partir disso, só naquilo que eles acreditam, né? Então é importante a gente ter consciência disso também, que evolução material e tecnológica não significa necessariamente evolução espiritual, elas não caminham lado a lado, tá? Virão das estrelas seres que a consciência de massa de pessoas da Terra julgará possuidores de habilidades incríveis, mas estes seres não terão sentimento, porque não estarão conectados com nenhuma busca espiritual.
A escolha de buscar o despertar do eu espiritual é livre para todas as pessoas neste planeta, bem como para todas as pessoas no universo inteiro, mas nem todos perceberão isso. Então, mais uma vez, né, a gente sabe que está dentro de um universo de livre-arbítrio, né, que aqui cada um escolhe se vai despertar ou não, se vai buscar a espiritualidade ou não, se vai continuar apegado, atrelado à matéria, só aquilo que eu vejo, que eu sinto, com os meus 5 sentidos, digamos assim, né. E aqui é interessante o que ele fala, né, que a consciência de massa de pessoas da Terra, quer dizer, é o que a maioria vibrar que vai criar isso. E o que a maioria quer? Aquilo que eu acabei de falar. Ela quer que alguém venha salvá-las, ela quer que alguém faça por elas. Então essas pessoas que colocam a culpa no governo, que esperam que o governo faça, que o governo resolva, elas não entendem a responsabilidade que elas têm, né? No sentido de vibrar amorosidade, de pensar no coletivo, de fazer a parte dela. Geralmente são pessoas que criticam o governo, que falam que o governo é corrupto, mas elas cometem pequenas corrupções durante a vida delas, na sociedade, ali no nível da sociedade que ela está. Ou seja, são pessoas que se tivessem no lugar daqueles que ela tanto critica, ela também faria aquilo, ela também estaria propensa a deixar o poder contaminar, né? Então, a gente precisa também se colocar nesse exame de consciência, né? Até que nível eu também seria capaz de fazer isso? E se for, e se você já fez, enfim, tá tudo bem. Lembra que a gente tem que aceitar e acolher os nossos lados. A diferença é que eu não posso continuar vibrando mais nisso se eu já expandi minha consciência e sei o que é certo e errado para mim, né? Da mesma forma como foram cultivados aqui indivíduos muito poderosos que não estão ligados a seus centros de sentimento, que não possuem conexão com a consciência emocional e espiritual, existem no espaço reis espaciais ou entidades espaciais extremamente poderosas que não têm nada a ver com a espiritualidade. São forças poderosas. Se encontrarem essas forças, irão sentir-se como Davi enfrentando Golias. Por isso é tão importante para todos vocês aprender como alterar a vossa realidade, para poderem dançar entre as vibrações de frequência ou pular para uma estação do mundo que desejem experimentar. Então aqui é o que eu já falei lá atrás. Para esses seres, né, os criadores primordiais, entrarem nessa realidade e irem lá pegar o trabalho deles de volta, né? Então aquela comparação que eu fiz de alguém que roubou seu trabalho, né, seu TCC, digamos assim, eles não podem simplesmente enfrentar esses seres, né? Porque eles sabem que eles têm força, né? E eles são capazes de tudo. Então eles não têm essa conexão espiritual. Eles não vão pensar, eu não vou fazer isso. Eles são capazes de tudo, de dizimar o que for preciso, né, para manter o seu poder. Então, como que a gente vai ter força e chance, né, de vencê-los? Quando a gente aprender a alterar a nossa realidade. Então, eu não vou enfrentá-los, eu vou mudar a realidade em que eles existem. Olha a diferença nisso, né? Então, como que eu faço isso? Vibrando na frequência certa. Então, aprender a dançar entre as vibrações de frequência. Eu achei isso muito legal. A gente precisa entender essa dança de vibrações de frequência, né? A gente precisa aprender a lidar com o nosso mundo interno emocional, porque a chave está ali, a chave de tudo, para mudar a nossa realidade, né? E para fazer com que a nossa realidade seja muito mais alinhada com aquilo que a gente deseja e merece viver de verdade, tá? Desejar adorar algo é a forma de controle da frequência na Terra. O planeta está direcionado para alguém ou algo novo a ser adorado. Esta é a introdução potencial holográfica, um novo Deus para adorar. Os deuses criadores, os répteis, sabem que seu plano foi por água abaixo, digamos assim, e tensionam criar um novo plano, uma nova diversão, um novo enfraquecimento. Portanto, antes de mais nada, ouçam a vossa voz interior. Ouçam a mensagem interior que vem de vocês. Comecem a dançar com ela. Façam amizade com ela. Devem descobrir a realidade a partir do interior e dirigir as vossas vidas dessa maneira. Esta é realmente a dádiva recebida na zona de livre-arbítrio. Então aqui, tudo que eu já falei também, aprender a ouvir a voz interior, se conectar com essa voz. Então mesmo quando alguém fala algo pra gente, mesmo que eu tô falando pra vocês, é algo que ressoa? É, mas descubram a sua própria verdade.
Não deixe que ninguém te diga sempre as respostas. Não busque respostas fora, né? A gente parece que busca esses deuses para adorar, busca pessoas para nos dar as respostas. E eu percebo muito isso na nossa vida hoje, né? Então eu vejo, por exemplo, pessoas que seguem, enfim, né, perfis aí do Instagram mesmo, que veneram aquelas pessoas, que acham que aquelas pessoas são mais evoluídas só porque elas têm muitas pessoas ali, ou vão perguntar coisas para elas muito íntimas, né? E eu recebo muito isso também, sabe? Tipo, a pessoa conta a história toda e no final ela pergunta: o que você acha que eu faço, sabe? As pessoas, elas colocam o poder delas na mão dos outros, né? E é muito essa atitude que a gente tem aqui, mas a gente precisa parar de fazer isso. A gente precisa de verdade se reconectar com a nossa alma e saber que tudo que a gente precisa saber já tá ali, a resposta já tá dentro da gente. A gente precisa só aprender a ouvir essas respostas e parar de projetá-las e parar de buscá-las no externo, seja com quem for, tá? Parte da dicotomia ou do equilíbrio numa zona de livre-arbítrio é a permissividade de tudo, inclusive de tiranias. Nesta zona de livre-arbítrio, todos os seres possuem o potencial de criar a sua própria realidade. Escolher que outros criem a realidade para vocês é uma forma de livre-arbítrio. A maioria das pessoas na Terra permite que outras criem e ditem a sua realidade. Através do controle de frequência, vocês foram induzidos a procurar fora de vocês respostas às suas perguntas. Quando novos deuses aparecem, estão sempre prontos a adorá-los. Isso vai se repetindo. Os controladores de frequência também estão presos. Vocês são o seu espelho. Então aqui, gente, é tudo o que eu falei, só reforçando tudo isso. Então a gente precisa aprender a criar a nossa própria realidade, a gente precisa aprender a parar de deixar que os outros criem a realidade para nós. A gente precisa entender que existe uma força, um potencial, uma luz muito grande dentro da gente e que essa questão da cocriação, ela está alinhada com aquilo que eu emano, com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu emito enquanto frequência, tá? Então a gente fica projetando muito fora, adorando pessoas, né? Buscando que elas nos digam o que fazer. E isso faz com que a gente vire presa fácil desses seres, porque quando alguém tem uma intenção por trás, uma intenção negativa de manipulação, de controle, ela consegue facilmente, porque a gente simplesmente deixa, né? A gente simplesmente entrega todo o poder ali, tá? Então, quando alguém vem, né, me perguntar essas coisas, eu até, às vezes eu sinto de falar alguma coisa, mas eu sempre falo para a pessoa, você tem que saber, você precisa meditar a respeito, sente o que você acha, né? Porque nós temos o poder de decidir sobre a nossa vida, a gente não pode deixar ninguém fazer isso pela gente, tá? Nem esse livro, nem o que eu tô falando, ninguém. A gente precisa se reconectar com esse centro de força e poder que habita dentro da gente. Isso é imprescindível para passar por esse momento da melhor forma e fazer o que a gente sabe que tem que fazer, tá? Quando começarem a viver de acordo com a vossa própria orientação e ousadia, as coisas irão mudar completamente. Isso está acontecendo em diversos lugares. Da mesma forma que o pensamento viaja pela Terra, ele pode ser dirigido pelo cosmos. Os grilhões e os raios cósmicos criativos fazem parte de um sistema intergaláctico que dirige o que vocês acreditam para outros locais. Hoje mesmo, vocês são uma inspiração viva para os outros seres, com uma frequência que alimenta outros sistemas. Então, olha que interessante isso aqui. Tudo aquilo que a gente está pensando, a gente está vibrando, a gente está emanando. É como um sinal de rádio, tá? E isso cria uma realidade em que todos os meus pensamentos existem, tomam forma, tomam vida, tá? Aqui a gente está falando de dimensões. Então, na minha concepção, existem diversas dimensões em que existe o meu pensamento, existe tudo aquilo que eu estou pensando, seja positivo ou não, tá? Então, quando eu estou pensando, eu estou emitindo uma onda eletromagnética, isso está ressoando por aí. Então, acaba criando outros sistemas que se alimentam dessa energia, porque é aquilo que eu estou emanando, né? E o que eu achei interessante, né, também falar que quando a gente começar a viver de acordo com a nossa própria orientação, ou seja, com aquilo que eu acredito
que eu tenho dentro de mim e ousadia, ou seja, não é o que eu estou vivendo hoje, não é ficar dentro da caixinha, eu preciso ousar, eu preciso fazer algo diferente, eu preciso ter uma dose de coragem, de certa forma, tá? Então eu acho que essa palavra aqui, ela define um pouco da atitude que a gente tem que ter para ver isso acontecer, tá? Da mesma forma que puxamos energia de outros sistemas para o vosso, vocês mandam energia para outros sistemas afetando-os e não sabem disso. Nós queremos que percebam o impacto e o poder de afetar sistemas que possuem. Vocês nem imaginam o quanto são poderosos e é por isso que podem tornar-se perigosos. Vocês absorveram uma quantidade incrível dessa energia mutante. O que farão com ela? Como vão dirigi-la? Vocês se amam? Olha que forte isso aqui também, né? Nós somos tão poderosos que a gente precisa ser podado, entre aspas. Caso contrário, a gente poderia fazer algo errado, né? Ou fazer o mal, ou fazer algo por desconhecimento, por ignorância. Lembra que a sombra é isso. Então é igual dar um fósforo para uma criança, né? Ela é capaz de fazer aquilo, mas será que ela tem consciência do que ela vai fazer com aquele fogo, né? Então ela pode sair tacando fogo na casa. E não é por mal, não é porque ela simplesmente fez aquilo, eu vou tacar fogo em todo mundo. Ela simplesmente desconhece o risco que ela está correndo, tá? E aqui essa pergunta é importante, né? Vocês se amam? Por quê? Quando nós nos amamos, quando nós temos profundo amor pela nossa própria essência, né? Pela nossa própria forma física, sim, mas principalmente pela nossa essência, a gente é capaz de fazer coisas muito positivas e amorosas, né? Então a pessoa que não se ama, ela não está se importando tanto, né? Então me amar significa amar a todos os seres, porque a partir do momento que eu amo todos, né? Eu sei o que é amor, porque o amor ele passa por mim mesmo, ele passa por eu me amar, por eu me colocar ali como fonte de amor que alimenta todo o meu redor. Os planejadores originais querem muito mais do que apenas esta zona, querem uma mudança no DNA universal. Querem o universo inteiro orquestrando uma nova sinfonia na consciência. Não procuram apenas restabelecer a disponibilidade de frequência na Terra. Seu jogo é muito maior. Querem reestruturar a velocidade vibratória do universo inteiro. Eles dirigem-se às zonas-chave e infiltram-se para detonarem uma implosão simultânea. Haverá um despertar universal nesses centros-chave e o universo inteiro mudará sua frequência na mesma hora. Então aqui, né, a questão, a Terra ela é só um ponto desse jogo de xadrez, digamos assim, que a gente está vivendo. A gente é só uma das etapas, né, desse grande plano, digamos assim, né, de mudar esse DNA universal e fazer com que um efeito em cadeia, digamos assim, desperte todo o universo, tá? Os planejadores originais têm solicitado o interesse do Criador Primordial. O Criador Primordial aprende de todas as coisas que existem porque ele é todas as coisas. Da mesma forma que vocês estão aprendendo a respeitar as vossas lições, tudo o que manifestam a partir de si mesmos, o Criador Primordial respeita toda a criação. Ele permite que suas criações sejam e aprende sobre seu próprio potencial, observando o que gerou, da mesma forma que um pai sábio aprende com os seus filhos. O Criador Primordial necessita que vocês tragam as mais novas invenções para que ele possa experimentá-las e evoluir. O Criador Primordial dirigiu a energia para esta zona de livre-arbítrio porque, de um ponto distante do vosso futuro, foi mostrado onde este experimento chegaria se o deixasse descuidado. A energia pode simplesmente tornar-se agressiva e possuir outras energias. Existe uma grande probabilidade de que uma ditadura se estenda por milênios nesse sistema universal. De um local distante do futuro, essa experiência está sendo refeita. A sua energia essencial está sendo transmutada e transformada. Vocês fazem parte dessa transformação, penetrando nas entranhas do sistema sob vários disfarces e despertando a consciência. Olha que forte essa passagem, mas que
mostra também tudo o que está acontecendo. A gente já sabe que presente, passado e futuro coexistem, eles existem em diversas formas, tá? Quando a gente sai dessa vida linear que a gente leva, dessa ilusão, digamos assim, de tempo que a gente tem aqui e que é necessária para a gente poder viver essa experiência, a gente percebe que o futuro já aconteceu, que o passado está também acontecendo nesse momento, ou seja, está tudo entrelaçado. Então, quando a gente vê, né, o que tudo isso que está acontecendo agora vai trazer lá na frente, aonde isso vai dar, digamos assim, eu preciso trazer de volta a minha consciência para um ponto de mutação. Então, volta novamente naquela questão da linha do trem. É incrível como essa analogia é o que está definindo esse capítulo, tá? A gente realmente voltou num tempo, né? Então imagina, o trem antes eu estava seguindo uma linha reta e só chegou nesse lugar da ponte que não tinha ponte e ele despencou, ou seja, não deu certo, não foi legal, né? Foi um fim catastrófico, digamos assim. E aí criou-se uma linha do tempo em que o trem teria uma outra opção, uma curva ali, em que precisaria apenas mudar uma alavanca. Então a gente volta para esse trem está dividido em vários vagões e em cada vagão vai estar diferentes frequências, digamos assim. Então quem vai virar, né, fazer essa curva com o trem, essa curva que vai levar para uma nova realidade, são pessoas que estão alinhadas com aquela frequência, né? Caso contrário, elas não conseguem, simplesmente não conseguiriam viver uma realidade assim, porque a frequência dela não está compatível, tá? Então esse momento que a gente está vivendo é de separação, né, de faixas de frequência para ver quem vai continuar nessa linha de tempo e quem vai fazer essa curva, criando uma nova linha de tempo aí futura, tá? Nos próximos anos, os seres que vêm dos céus podem não ser membros da família da luz, serão espelhos dos habitantes do planeta. Nós dissemos que a lição a ser aprendida se refere à autoridade, tornar-se a sua própria autoridade, parar de entregar o vosso processo de tomada de decisão aos governantes, pais, professores ou deuses. Chegou a hora dos habitantes da Terra se tornarem soberanos. Reforçando tudo o que eu falei, então realmente é a hora da gente se tornar o nosso próprio Deus, se tornar o nosso próprio governante, entender a força que existe dentro de nós e não colocar ela e não projetar ela a ninguém, não deixar que ninguém tome atitude ou decida por você, porque é essa nossa característica que nos torna, né, enquanto humanos, presa fácil, digamos assim, desses seres, né, porque eles vão criar um teatro ali que vai parecer que é algo muito grandioso, que é algo muito positivo, então a gente precisa estar realmente atento para esse momento, tá? Tornar a sua própria autoridade, e é o que eu falei. Isso começa com você parar de projetar que pessoas do Instagram decidam sobre você, tá? Que você realmente pergunte para a pessoa o que você tem que fazer e você faça só aquilo que a pessoa falar. Então, se alguém fala alguma coisa que você não concorda, ou que você não acha, não sente, você acaba fazendo porque a pessoa falou, mas não porque você sentiu, sabe? Então, começa a se conectar mais com esse sentir, começa a limpar essas camadas aí, né? De medo, de insegurança, acolhe elas, aceita elas, integra elas e vê o que surge aí de dentro, né? Porque aí está a sua verdadeira força, o seu verdadeiro poder, que precisa estar muito forte nesse momento em que tudo isso vai começar a acontecer. Os humanos passarão por uma certa provação antes de atingirem a conscientização. Irão sentir-se frustrados, verão coisas que as outras pessoas não veem, sentirão uma mania coletiva ocorrendo no planeta que não suportarão, verão hordas de pessoas dirigindo-se para um Deus falso, que é uma bobagem. Vocês estão começando a sentir o que está para chegar. É uma tarefa respeitável ser um portador de luz. Uma vez que vocês a colocam em vossos corpos, não tem mais volta. Não dá para dizer, eu vou sair do time da luz, não sou mais membro da família da luz. Algumas vezes podem até ter vontade de fazer isso, mas uma vez que a luz está lá, assim é. Eu vejo muito isso naquela frase do Einstein, né, que ele fala que uma mente que uma vez se expandiu não consegue voltar no tamanho normal. E luz é assim, conhecimento é assim. Uma vez que você sabe de algo, não tem como você não saber. Aquilo já está em você, você já acessou a verdade, já acessou aquela informação. Então, às vezes, dá sim vontade, né, de voltar para a Matrix, de não saber de nada, né, e deixar que os outros governem por você, que os outros decidam pela sua vida. É muito mais fácil, entre
muitas aspas, mas a gente sabe o preço que isso traz, né? O preço que você tem que pagar, que é abdicar do seu próprio poder, abdicar da sua própria força e da sua própria luz. Então agora não é hora disso, é hora de reforçar essa conexão com a luz, é hora de realmente se preencher dela para saber que a gente vai ser guiado, vai ter a força necessária para passar por esse momento. E eu acho que tudo que a gente está vivendo hoje está anunciando que realmente esse momento está chegando, né? Isso aqui foi escrito no começo dos anos 90, então quase 30 anos se passaram e agora está fazendo muito mais sentido e está sendo muito mais claro, né? Eles estavam preparando com muita antecedência, mas agora é o momento em que isso vai começar a acontecer com mais clareza. Gostaríamos que percebessem que os seres espaciais considerados vilões por vocês, que se encontram dentro e ao redor do planeta e com quem os governos compactuam, estão lidando com os mesmos problemas que vocês. São seres que refletem de volta para vocês seus dramas e religiões. Foram acusados de comportamento hediondo, de raptar e executar mutações na espécie humana, que lançou um grito para membros das várias organizações que estudam UFOs, que é UFO em inglês, né? Sim, estes seres agem como um espelho para lhes mostrar o vosso próprio mundo, o que vocês consentem e o quanto se submetem aos vossos líderes em todo o mundo, a vossa submissão ao governo e à mídia, a maneira como são usados. Então aqui a gente tem que entender que tudo que está ao nosso redor é um espelho, um reflexo do que a gente tem dentro da gente, né? E como maioria, digamos assim, nós estamos criando a realidade no coletivo, né? O que a maioria está vibrando? É o que a gente está vendo hoje, né? Se você compactua ou não, se você acredita ou não, se você aponta culpados ou não, ou se você assume a responsabilidade pela parte que lhe cabe, digamos assim, e você faz a sua parte para transmutar esse aspecto seu que está criando isso, né? É uma escolha de cada um. Lembra que a gente está dentro de um universo de livre-arbítrio, né? Então, isso é muito forte, né? Mas isso é muito real e a gente precisa começar a tomar mais consciência disso, né? Entendendo, inclusive, nosso papel de guardiões da luz, que é trazer luz, informação, esclarecimento, né? E começar a ajudar as pessoas que estão despertando e estão se sentindo confusas em relação ao que está acontecendo, em relação ao que é verdade, o que é mentira e quem é quem nessa história toda, tá? Estes extraterrestres que vêm para cá não agem de forma diferente dos habitantes da Terra. As massas permitem a seus líderes fazerem o que quiserem em nome do povo, porque não se rebelam e gritam: "Ei, eu não aprovo isto." Existe uma grande complacência na Terra. A consciência do planeta é: façam isso por mim, eu não quero ser responsável. Quero que se tornem meus governantes oficiais, meus professores, meus chefes. Alguém me diga o que fazer. Então eu já falei disso lá atrás também, né, que é um pouco dessa energia do coletivo, que é simplesmente aceitar que façam isso, aceitar e dar o poder para as pessoas. Então me governe, né? Diga o que eu tenho que fazer ou resolva por mim. As pessoas não assumem a própria responsabilidade pela própria vida, né? E não entendem no fundo que elas são criadoras da própria realidade, que a gente pode criar o que a gente quiser, realidades maravilhosas para a gente, mas a gente está preso nessa energia, a gente fica compactuando de certa forma com o que está sendo criado pelo outro, né? Então eu tá ressoando comigo, porque dentro de mim eu também de certa forma permito, né? Ou aceito, sou complacente. Isso é ser complacente, né? Eu aceito, simplesmente. Estes extraterrestres espelham essa situação para vocês. Por acaso se lembram do filme A Batalha Final, que passou na TV há alguns anos? Este filme dá uma ideia da astúcia e da conivência de certas entidades vindas do espaço. Algumas pessoas, entretanto, irão adorá-las e achá-las verdadeiros mestres absolutamente poderosos. Aqueles cenários são reais, pode crer. Existe uma fusão iminente da consciência humana e da presença extraterrestre neste planeta. Ela lhe está sendo oferecida muito rapidamente. Então esse filme é dos anos 90, né? É um filme bem antigo, que claro, nessa época tinha passado há pouco tempo, e quem quiser assistir também, enfim, para entender do que eles estão falando aqui, eu confesso que eu não assisti, tá?
Muitas pessoas que estudaram e usaram discernimento próprio ficaram chocadas e estarrecidas com a idiotice e a adoração ideológica que o restante da raça humana irá expressar em relação a determinados seres espaciais que se passarão por vossos criadores, apesar de não possuírem corpos semelhantes aos vossos. Eles serão capazes de fazer muitas coisas e de partilhar muitas tecnologias. Talvez até curem certas doenças que eles próprios ajudaram a criar, ensinando a guerra bacteriológica aos cientistas do vosso planeta. Então eu já falei sobre isso aqui também lá atrás, né? Que a gente precisa estar atento aos próximos passos disso tudo e que a gente sinta no nosso coração o que é verdade e o que não é. Vocês sentirão nojo da sociedade, porque os novos deuses serão inadequados a vocês e por isso se recolherão. Já imaginaram que os novos deuses podem ser lagartos? O que acham disso? Aqui, gente, eu sei que isso é muito forte, eu sei que está longe da nossa realidade, mas perto do que a gente está vivendo hoje, eu acho que ninguém também nunca imaginar que a gente ia ter que ficar fechado dentro de casa, vivendo uma pandemia lá fora, tá? Lembra que aqui eles estão vindo do futuro de certa forma, então isso já aconteceu talvez, né? E a gente está só revivendo isso, criando uma nova linha do tempo. A gente precisa se conectar e sentir o que é verdade ou não, tá? E sempre estar conectado com o nosso coração. Há quem jogue nos dois times por serem agentes duplos. Nós estamos empurrando os vossos paradigmas e esticando as vossas identidades, porque os estamos preparando para um grande acontecimento. Então, olha aqui de novo, né? Um grande acontecimento. E a gente fica, nossa, o que será? Tô vibrando no medo quando eu penso isso? Então não é legal, então é sombra, né? Então, respira, se conecta com a luz. Saiba que tudo está bem e que isso é necessário para essa libertação, tá? A Terra, é muito nítido isso, gente. A Terra, ela é um planeta de terceira dimensão, ela tem uma vibração muito densa. Olha as coisas que acontecem aqui. Então, para isso deixar de acontecer, para a Terra voltar a ser, né, o que ela deveria ser, ela precisa ser liberta de tudo isso de alguma forma, e algumas coisas precisam acontecer, né? Então a gente sabe que essa forma física é só uma forma passageira. O nosso espírito, ele nunca vai perder a vida. A vida, ela existe o tempo todo. Então a gente precisa se desconectar um pouco dessa forma física, desse teatro, né? Para se conectar com algo muito mais forte e muito mais profundo, tá bom? Queridos humanos, vocês estão vivendo uma aventura e somente vocês podem levá-la adiante. As esferas não físicas o sustentam continuamente e membros da família da luz estão à vossa volta e com vocês o tempo todo. Sim, depende de vocês assimilarem as leis que estamos partilhando e ancorá-las nesse planeta. Então a gente precisa entender que nós somos agentes infiltrados, nós somos seres da família da luz que aceitaram estar no campo de batalha, entre aspas, estar assim realmente dentro de tudo que está acontecendo para ancorar essa energia. Então existem seres, né, que ficaram do outro lado como, digamos assim, agentes de logística, auxiliando na questão energética, dando suporte, dando apoio. A gente não está sozinho largado aqui. A gente tem essa ideia porque a gente vive num universo de desconexão, mas não significa que a gente está desamparado, tá? Então a gente precisa se reconectar, se alinhar com tudo isso e ancorar essa energia aqui. A gente sabe que a gente é esse ponto de luz, essa vela, né, acesa, que precisa acender outras velas, que precisa trazer uma nova consciência para a Terra, que é justamente a consciência da luz, a consciência do conhecimento, né, da verdade sobre o universo, trazendo essas leis universais, inclusive, que regem o universo e tudo que existe. Quando começarem a vivenciar tudo o que lhes ensinamos, a confiar na identidade, na sincronicidade, a confiar em sua participação no plano, descobrirão que mesmo em meio à maior calamidade e acontecimentos incríveis, serão capazes de desafiar as leis da humanidade. Os deuses criadores possuem seus próprios criadores em direção aos quais estão evoluindo. O lapso de consciência entre os deuses criadores e os seus criadores ocorrem dentro do contexto da manipulação dos mundos e universos, não necessariamente da manipulação das espécies.
Vocês, como espécie, estão sendo manipulados dentro de milhares de realidades. É a vossa tarefa calcular dentro de quantas realidades existem. A tarefa dos que os manipulam é perceber dentro de quantos mundos eles estão manipulando realidades. Os deuses criadores são malabaristas de realidades, mas quem é o malabarista das realidades deles? Quem os colocou através de sua criação em todos esses mundos primeiro? Então aqui é bem complexo também, tá? Eu fiz até uma imagem aqui para tentar explicar para vocês o que eu consigo entender também, que é bem limitado, tá? Eu vou terminar só esse parágrafo aqui e já mostro. Tudo isso é para ser sentido. Permitam as vossas células cerebrais se ligarem sem que a mente racional consciente pretenda definir as coisas em seus mínimos detalhes. Esta experiência envolve o nascer de um sentimento dentro de vocês, que um dia, num determinado momento, os fará sentir uma esmagadora sensação de conhecimento, como possuir uma redação de 1000 páginas, tornando-se viva em 5 segundos de divino êxtase. Respira, absorve esse conhecimento, absorve tudo que a gente leu aqui e que a nossa mente, o nosso cérebro, o nosso intelecto tentou processar da melhor forma, tentou entender. E mesmo aquilo que não foi entendido, foi absorvido por cada uma das suas células. Tudo isso precisa ser sentido e integrado. Não dá para ser entendido com a nossa mente humana, com o nosso nível de evolução dentro desse corpo humano. Respira. Eu vou pedir para você fechar a sua mão e formar, né, o pulso fechado, assim, um punho, como se fosse, né, dar um soco. E você vai bater com a dobra dos dedos voltados para dentro das palmas das mãos, no centro do seu peito, logo acima, batendo nesse osso aqui, que é esse chakra entre o cardíaco e o da garganta. Pode dar leves batidinhas com o nó dos dedos, com esse ossinho dos dedos dobrados, batendo lentamente na glândula do timo e ativando esse chakra e essa energia. Respire. Muito bem. Agora eu vou mostrar para vocês o que eu preparei aqui só para tentar explicar, né? Então, o que seria essa questão de estar sendo criada em muitas realidades, em múltiplas realidades, em realidades paralelas, que eu acho que é a mesma coisa, né? Então, eu quero que você pense em cada bolinha dessa como uma realidade, como um universo paralelo. Então, vamos pensar que a Terra está aqui, né? Essa bola azul maior. E dentro dessa realidade, tá tudo acontecendo, tá? Então, vai ficar aparecendo esse recadinho para eu poder mostrar com o mouse, mas tudo bem. E nessa realidade, tá tudo acontecendo, então a gente tá aqui. Só que existe uma outra realidade aqui, ó, em que a Terra tá de outra forma, ou tá acontecendo outra coisa, ou teve um outro desdobramento. Então, vamos pensar nessa questão do coronavírus. Tem uma realidade em que a Terra toda foi infectada, ó, tá até vermelhinha aqui, em que tudo deu errado, em que muitas pessoas morreram, em que poucos sobreviveram, em que a gente realmente tem ali uma visão catastrófica que a gente vê em filmes, né, de poucos sobreviventes. Existe uma realidade aqui, essa azul, digamos, em que a Terra se salvou, em que as pessoas se conscientizaram, em que tudo ficou bem, né? E dentro dessa realidade, pode ter uma mínima realidade aqui interceptada, ó, tá vendo? Que elas estão ali sobrepostas, em que algumas pessoas ainda estão infectadas, tá vendo? Ó, então vamos pensar no vermelhinho como o vírus ali, né? E dentro dessa realidade aqui da Terra, a Terra se elevou, né? Então existiu tudo isso, e tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Então tem muitas realidades em que a Terra já se libertou desses seres, tá? Então eles estão tentando controlar dentro das realidades em que eles ainda têm controle. E quanto mais realidades a gente se libertar, enquanto mais
linhas de tempo a gente conseguir se livrar, digamos assim, né, desse controle, mas aquilo vai se fazer presente, digamos assim, porque essas bolinhas elas estão sobrepostas, é como se essa versão da Terra ela está junto com essa também, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo o tempo todo, tá? É bem complexo, eu sei. Mas por que a gente não percebe? Porque quando eu estou experienciando essa realidade que eu estou vivendo agora, a minha consciência está aqui. E não tem como a minha consciência estar aqui e estar na outra ao mesmo tempo, entende? Então por isso que eu não percebo, porque eu não estou lá. Então quando a gente dorme, a gente sonha com outras coisas, a gente vai para outros lugares, ou quando eu penso e eu projeto uma outra realidade, quantas coisas a gente já não pensou que aconteceu ou não aconteceu? Então quando eu projeto, né, no meu pensamento, eu penso no pior cenário, eu visualizo tudo dando errado, aquilo está sendo criado em outro momento. Então é aquilo que ele fala, né? Tudo aquilo que a gente emana está criando uma nova realidade, está criando uma outra versão no universo. Então é como se eu estivesse pensando aqui, ó, e eu estivesse emanando ondas, né, que estão criando essa frequência aqui, ó, que estão criando essa realidade que eu estou vivendo aqui, tá? Só que eu não tô lá para viver essa realidade. Então, no meu pensamento, eu criei, eu me conectei com ela, eu emanei essas ondas. Então, eu me conectei com ela por algum tempo, mas não o suficiente para ir até lá, não o suficiente para viver essa realidade, tá? Então, o tempo todo eu estou transitando entre realidades, tá? Então, vamos dizer que eu tô aqui vivendo a pandemia, né? E aí, de repente, eu elevo a minha frequência e eu venho para uma realidade em que ela foi curada, em que tudo deu certo. Então, começam a acontecer essas coisas. Como eu estou vivendo aquilo, eu estou sabendo o que está acontecendo. Mas, às vezes, eu penso que, e se tivesse acontecido outra coisa? Então, eu emano essas ondas e eu crio essa outra realidade. Mas eu não pensei tempo suficiente, então ela se desliga. E aí, eu continuo seguindo. E aí, em outro momento, eu penso, tal coisa. E é muito alinhado à frequência também, tá? Não é só pensamento, não. É que quando eu penso, eu sinto. Mas se eu não mantenho aquela frequência por tempo suficiente, eu não consigo necessariamente co-criá-la, trazê-la para minha realidade, tá? Então eu espero que tenha feito sentido, foi só realmente uma introdução aqui nesse sentido de realidades, mas pense em cada uma dessas bolinhas como uma realidade, como uma, aqui tá tudo dando certo, aqui tá dando errado. Então é como se tivesse uma realidade em que eu casei com meu primeiro namorado, na outra realidade eu casei com meu segundo, na outra realidade eu já me separei e tudo deu errado, na outra eu casei com uma outra pessoa que eu nem cheguei a conhecer nessa vida e tô bem feliz, mas na outra não deu certo com essa mesma pessoa. Então existem todas essas realidades ao mesmo tempo, né, coexistindo, digamos assim, e é a faixa de frequência que eu tô, as escolhas que eu tomo, né, aquilo que eu sinto dentro de mim, que vai me levando, digamos assim, eu vou transitando, né, eu vou permeando por essas realidades, tá bom? Então por isso que é importante a gente focar nessa questão da frequência, a gente ficar atento, consciente daquilo que a gente está criando a cada momento, tá? Se a gente focar nisso, a gente consegue criar a realidade em que a Terra está totalmente curada, em que as energias foram renovadas, em que esses seres não têm mais controle sobre nós. Agora, enquanto a gente estiver dando nosso poder para o outro, eles sabem que se eles aparecerem aqui, se fizerem de Deus, né, e se fizerem de muito poderosos, dispostos a ajudar, eles sabem que eles conseguem nos ganhar, digamos assim. Mas se a gente estiver ligado com o nosso coração, a gente sabe que a verdade, a gente sabe quem tem poder sobre nós, apenas nós mesmos, tá bom? Então, eu fico por aqui, mais um capítulo, mais profundidade, eu sei, e eu espero de verdade que você continue nessa jornada comigo, porque está sendo muito especial para mim fazer essa leitura com vocês. Aceito os comentários, se vocês quiserem deixar para mim, pode ser aqui, né, nos comentários do vídeo, pode ser lá pelo Telegram, pode me mandar um e-mail. Eu quero realmente essa troca, eu quero que vocês me digam o que está fazendo sentido ou não para vocês. Se vocês sentiram alguma coisa também, quiserem complementar, eu vou amar saber. Então, um grande beijo, a gente segue juntos por aqui.